métodos de estudo bíblico. A gente vai falar um pouco a respeito de estratégias ou até mesmo critérios que a gente vai definir aqui para como estudar a Bíblia e a maneira mais prática e cada vez mais, acho que dependendo menos de recursos externos, né? Eu não tenho nada contra você recorrer a recursos extra-bíblicos, né? Eu estou falando de comentários e livros, mas é o que eu tenho notado, e aí acho que o maior desafio nosso aqui é, né, antes de recorrer a esses materiais, né, buscar a resposta na palavra de Deus, né? Nós somos habitados pelo Espírito, Ele nos ilumina, Ele nos dá capacitação para compreender a palavra de Deus, e então eu vejo esse curso como algo muito, muito importante, né? A gente não tem a pretensão de passar tudo nos detalhes, porque eu passei um ano inteiro estudando isso no seminário. A gente vai fazer em 3, 4 aulas, uma coisa que vai dar uma base, mas isso é muito do esforço e do aluno. E a cada vez que o tempo vai passando, parece que a gente vai ficando menos dado à leitura e ao esforço para estudo, né? Porque a gente tem muitos recursos. Hoje você tem audiolivro, você tem palestras gravadas, você tem um monte de coisa que contribuem para o mínimo esforço no sentido de interagir, né? De pegar um texto, ler e interagir com o texto bíblico. Então acho que esse é o nosso maior desafio aqui, né? O que a gente vai estudar aqui, o conteúdo, ele é teórico, né? Ele tem uma carga de informação boa, mas sem o nosso empenho e a nossa conscientização de que precisamos nos esforçar, né? Nos empenhar, né? Na leitura e na absorção da palavra. Imagina, pode chegar, dona Anice. João, você fica com essa postura, se chegar mais uma vez. Então, se de repente, né, a gente vai precisar bater nessa tecla, né, de eu preciso ler, eu preciso interagir, eu preciso refletir sobre o texto, para então ver o que é que ele está dizendo para mim. Tá? E aqui a gente começa com alguns princípios, né, que a gente vai encontrar na palavra de Deus, né, por que estudar a Bíblia. E você tem aqui, né, 3 textos aí, você tem na apostila, né, por que estudar a Bíblia. Então vamos ler aí Colossenses capítulo 3, versículo 16. Uma das razões aí por que estudar a Bíblia. Colossenses 3, 16 diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, o texto nos diz aqui, por que estudar a Bíblia? Porque Deus quer que a gente transborde do conhecimento dele. Deus quer que a gente adquira o conhecimento da palavra, mas também que nós comuniquemos esse ensino para outras pessoas, esse ensino mútuo, essa troca de informação. Então, para nós absorvermos, ou melhor, para nós transbordarmos do conhecimento de Deus, né, nós precisamos interagir com a palavra de Deus, precisamos refletir sobre a palavra de Deus, encontrar como isso vai se desenvolver no meu dia a dia, a parte prática da palavra de Deus. Então eu preciso interagir, eu preciso refletir, eu preciso pensar e eu preciso colocar em prática, né? E por isso Paulo fala, né? E tudo isso com gratidão no coração. E aqui, eu coloquei aqui uma frase de Calvino,
Diz, Paulo fala homens e mulheres de todas as posições. Tampouco quer que simplesmente tenham um leve gosto meramente pela palavra de Cristo, mas os exorta a que ela habite neles. Isso é, que ela tenha uma morada fixa, e isso amplamente, para que seu alvo seja seu avanço e aumente mais e mais a cada dia. É aquela ideia, e antigamente falava-se bastante disso, né, da palavra encontrar morada no nosso coração. Porque a palavra morada a gente já não usa mais, né? Mas uma década atrás ainda tinha muitas pessoas que falavam, né, da palavra encontrar morada no coração dos santos. E a ideia é justamente essa. Porque você lê alguns livros da área de educação cristã e você vê a seguinte afirmação: só ensina quem aprende. Então, eu não tenho como ensinar algo que eu não consigo absorver, algo que eu não consigo entender. Eu posso reproduzir, tal qual um papagaio reproduz sons, eu posso reproduzir alguns ensinos. Mas isso não necessariamente significa que eu absorvi aquilo que Deus me ensina na palavra. Então, eu só vou ensinar efetivamente, né, depois que eu aprender. Então, por isso que métodos de estudo bíblico se encaixa perfeitamente na nossa vida, no nosso dia a dia, e que a gente tenha, então, isso em mente, né? Reproduzir o que os outros falam, o que os outros dizem, é simples, né? Até papagaio faz. A questão né, eu preciso absorver esse ensino, eu preciso absorver o conteúdo para então, né, poder transmitir a outras pessoas. E é justamente nesse ponto que a gente vai focar, né? Algumas estratégias, alguns pontos relevantes aí no nosso estudo, né, para que a gente consiga absorver o conhecimento bíblico. Tá? O outro texto, Romanos capítulo 12 e Salmo 119, 105. Vamos ler Salmo 119, versículo 105. E o outro é Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Deus quer que nós vivamos dessa forma, né? Tenhamos aí a nossa mente renovada, transformada pela palavra, e é justamente isso que o salmista fala no Salmo 119, versículo 105. E é um texto até conhecido, né, de todos nós. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A lâmpada ilumina de uma maneira mais abrangente, e a luz era aquela lamparina que ficava na ponta dos sapatos, que ia clareando o caminho para ver onde ele vai pisar. A ideia do salmista é essa, né? Ela me ilumina tanto nas questões mais abrangentes aqui, mas até nos pequenos detalhes do caminho, para eu evitar pisar em lugares escorregadios ou tropeçar em algumas pedras. Então o salmista ele fala isso a respeito da palavra de Deus, ou seja, sem ela a gente não consegue viver, né? Então Mauro Meister escreveu aí: a menos que a palavra de Deus ilumine a vereda dos homens, toda a vida deles é envolvida em trevas e obscuridade, de modo que nada podem fazer senão desviar-se miseravelmente do caminho certo. Se nós não observarmos, se nós não conhecermos, se nós não praticarmos a palavra de Deus, certamente nos desviaremos do caminho. Tá? Então a gente vai conceituando isso na nossa mente e no nosso coração, logo nesses primeiros minutos de aula, para que a gente consiga então perceber, né, a importância disso. Né? Ler a palavra de Deus,
compreender a palavra de Deus, para então praticá-la. A gente já está acostumado, nós aqui, né, desse grupo, já temos algum tempo de caminhada cristã. Então tem coisas que a gente já sabe efetivamente a respeito da palavra de Deus e até mesmo algumas questões de como aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Mas o que a gente corre o risco aqui é de se acomodar nisso. Tem que citar, né? E se acomodar e não desenvolver, não crescer, né? Se apegar àquilo que a gente já conhece, né? E deixar que isso fique encostadinho, guardadinho ali, né? É importante a gente ter sempre essa disposição de aprender. Tiago capítulo 1, versículo 22 até o versículo 25. Tiago 1, 22 até o 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Precisamos nos esforçar para que sejamos atingidos pela palavra de Deus e como está mencionado ali, né, para que a palavra do Senhor lance raízes em nós, né, para que então nós estejamos enraizados na palavra de Deus e assim possamos dar frutos, né, frutos que são correspondentes à palavra de Deus. E aí então a gente entra no nosso método de estudo, tá? Que é o método OIA. OIA. Eu vejo em Minas. Veja do mineiro é OIA. E o método OIA, ele tem, claro, aí uma razão de se chamar OIA, né? Observação, interpretação e aplicação. Hoje a gente vai focar na observação. Tá? A observação é o primeiro passo desse método, tá bom? E é a parte que talvez dê mais trabalho para nós. E é justamente pela razão de que a gente tem tanto acesso à informação hoje tão fácil, né? Hoje, se você não estiver muito animado para ler um livro, você ouve o livro. E é justamente aqui que muitas vezes pega para nós. Eu não tenho nada contra. Eu não tenho nada contra audiobook. Eu não uso, mas eu não tenho nada contra. Mas é que isso pode nos acomodar no hábito de pegar algo para ler e olhar as palavras e pensar sobre elas. É nesse sentido que ele pode vir a atrapalhar. Então e é nesse sentido que a observação acaba sendo prejudicada. E se a gente já começa com algo prejudicado, toda a continuidade do estudo vai ser prejudicada. Então, se começa bagunçado, vai continuar assim. Então a gente precisa prestar atenção, porque é um passo. Eu não vou dizer que ele é mais importante do que a interpretação, que é mais importante do que a aplicação, mas ele é parte do processo e ele tem o seu valor. Mas uma coisa é certa: se você falhar aqui nesse começo, isso vai ter desdobramentos no restante do estudo. Então, quando eu falo falhar, eu estou dizendo no seguinte aspecto, de que o empenho não é o devido. Tá? Todos nós aqui sabemos ler. Né? Todos nós sabemos ler. Então, assim, não vai ser tão difícil desenvolver o método da observação. Porque é ser ler, sentar e ler. O que nos falta, às vezes, é paciência, é perseverança, é o desejo de se debruçar mesmo e pensar a respeito das aplicações disso.
tá meio embaçado esse negócio, ou a impressão. Não sei se tem foco ali, mas a observação, né? O que a observação vai fazer? Tá? Aquilo, ela responde a seguinte pergunta: o que eu vejo? Então você vai se deparar com um texto bíblico e na observação você vai olhar para ele. Você vai examinar cuidadosamente todo o texto. Tá? E todo o texto está destacado ali com caixa alta, justamente porque a gente precisa desenvolver o hábito de ler todo o texto. Tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, dessa leitura que vai, às vezes, além do trecho que a gente está estudando. Né? Quanto mais eu ler o texto, melhor vai ser meu estudo. Então, é por isso que eu falo, se a gente começar mal na observação, você começa com poucas observações, você vai ter pouco para trabalhar na interpretação e menos ainda para trabalhar na aplicação. Então, quanto mais informações você tem no começo do estudo, que ele vai afunilando. Né? Na observação, para você interpretar fica mais fácil, porque você tem mais informações daqui, e depois para aplicar fica mais fácil, porque a sua interpretação foi mais precisa. Mas por quê? Porque você conseguiu aglutinar muita informação a respeito do texto. Então, ler o texto é o princípio de tudo. Depois a gente vai falar numa outra aula sobre a interpretação, né? E é expressar a ideia principal do autor, tá? Isso é importante, do autor. Tá? E a aplicação é o sentido que isso tem para mim e o que eu vou fazer com isso na minha vida. Né? Como, de que maneira ou de quais maneiras eu sou e continuarei sendo transformado, impactado pelo estudo que eu fiz. Tá? Então, basicamente, a gente vai falar sobre essas três coisinhas aí: observação, interpretação e aplicação. Qual é o propósito da observação? É se encher, se saturar do texto bíblico, tá? Para que você esteja, então, plenamente familiarizado ao máximo com. Tá? Eu tive um professor que dizia assim: toda vez que eu vou pregar, eu preciso ler o texto pelo menos 35 vezes. Ele falava, e foi um professor que eu tive, ele falava: eu tenho que ler pelo menos 35 vezes. A ponto de, quando chega lá na 30ª vez que ele está lendo o texto, ele já quase não precisa mais ler, porque já está bem, as palavras já estão bem posicionadas na cabeça dele. Né? Então, você está falando de alguém que estuda isso há muitos anos. Então, ele entendeu. Para ele chegar à conclusão de que 35 vezes era suficiente, provavelmente ele já chegou a ler 50, 60 vezes o texto, para depois então ir reduzindo. Então esse esforço que a gente precisa ter em mente, que vai ser necessário fazer muitas vezes. Às vezes você tem uma mente boa, uma cabeça boa, que você lê 10, 15 vezes vai ser suficiente. Né? Às vezes você tem uma mente um pouco mais lenta como a minha, você vai precisar ler 30, 40 vezes o mesmo texto para conseguir fazer as observações adequadas. Então isso é muito de cada um. Né? Esse professor meu precisava de 35, eu preciso de um pouco mais. Mas é muito pessoal. Né? Eu conheço pessoas que pegam fácil, e dependendo do texto ainda, que você está em 2 versículos, é mais rápido. Né? Mas normalmente você pega um parágrafo, você pega um bloco, às vezes um capítulo, enfim, você vai. É mais informação, é mais conteúdo. Quanto mais conteúdo você está lendo, você está interagindo, maior a necessidade de você repetir a leitura. Tá? Então, quem define quantas vezes você vai ler o texto? Você mesmo. Você mesmo diante de Deus, com toda a sinceridade, toda a honestidade e humildade diante de Deus. Senhor, eu preciso entender o que vai ser necessário para eu ler, para eu compreender esse texto. Tá? Para que eu fique cada vez mais familiarizado com ele. Tá? Nunca negligencie a ação do Espírito. Tá? Não pense que se você ler tantas vezes você vai conhecer tudo do texto, você vai saber tudo, porque não é assim. Tá? Então lembre-se, à medida que você vai lendo, você vai orando ao Espírito para que ele te ilumine, para que ele te capacite a fazer as observações adequadas ali com relação ao texto. Certo? Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? A
o dúvida maior, por exemplo, quando eu quero fazer estudo bíblico, realmente bíblico, cai na tentação de procurar um comentário, até mesmo em identificar no próprio, muitas bíblias que já são já assim, bem autossugestiva, quer dizer, não é autossugestiva, ela induz a explicação do autor daquele contexto da Bíblia. Aí você fica tentado muitas vezes, é isso aí, em vez de procurar tantas vezes assim. O que eu faço, e aí eu estou falando o que eu aprendi, me ensinaram e o que eu faço. Eu faço todo o meu estudo. E o último passo é olhar o comentário. Por quê? Porque quando eu já li tudo, eu já me saturei, minha cabeça já não consegue mais pensar mais no texto, porque tudo que eu coloquei no papel sobre o texto já está ali, eu vou para um comentário, eu pego outras percepções. E aí, às vezes, eu vou ter condições de falar, não, eu discordo do que esse autor falou, ou eu concordo, apoio, e quero até complementar com o que esse outro autor falou. Então, a maneira que eu... E aí, cada um tem a sua maneira, o seu estilo, mas a maneira que eu faço é essa. Eu vou estudando o texto, Quando chega no final, eu pego comentários, vejo o que eles falam, né? E aí insiro, ou de repente às vezes eu preciso até alterar algo, putz, eu compreendi isso errado, porque o autor falou de um ponto realmente importante que eu desprezei, né? E aí eu preciso ir lá e corrigir alguma coisa. Mas para que eu tenha condições e critérios para avaliar até mesmo o que está escrito aqui. Não é só porque eu tenho a Bíblia do pastor fulano de tal, que é famoso, escreveu centenas de livros e tudo mais, que tudo que coloca aqui eu sou obrigado a concordar ou até mesmo ensinar tal qual ele ensina. Às vezes a ideia é muito parecida, né? E isso, por quê? Porque tem a capacitação do Espírito. Então, aí, André, é nesse sentido, mas é o que eu faço, tá? Quem quer fazer diferente, a gente não está aqui para isso, mas para mim, eu aprendo mais assim, né? Naquela ideia, eu preciso aprender para poder ensinar. Então, eu vou me saturando do texto, eu vou pensando, chega lá no final, opa, agora eu cheguei nessa conclusão, vamos ver o que outras pessoas falam a respeito disso. Mas cada um tem o seu estilo, a sua maneira. Tem a questão do tempo às vezes, tá? Mas é só você, se você se planejar, é que tem uma tentação muito grande. Porque você se depara às vezes com um texto, você fala, nossa, aqui é complexo demais, o que o cara escreveu, né? Porque é a nossa tentação, né? E é justamente por isso que eu falo, a gente vai ter que perseverar aqui, né, nessa parte, precisa ser perseverante. Caso contrário, a gente não vai desenvolver tanto, entendeu? Porque a resposta está aqui, beleza, né? Então é uma tentação que a gente tem, é um risco que a gente corre. Agora, uma vez que você está também com uma Bíblia, né, que a gente entende que ela os comentários ali sejam confiáveis, tudo bem. Mas se você puder, se você conseguir se planejar, assim, né, eu vou gastar esse tempo lendo e interagindo com o texto, por 40 minutos que seja. Aí depois eu vou pegar um comentário, se você conseguir esgotar as possibilidades, ou depois ir para um comentário, né, isso vai te ajudar muito. Porque você vai ter critérios. Olha, ele falou isso, eu não tinha pensado nisso. E você vai ver, e é muito legal, que você consegue perceber algumas coisas, tanto quanto o autor percebeu, mas algumas coisas que ele, por alguma razão, não colocou ali no texto, né? E elas são complementares, né? Então, isso estimula. Não é assim, o fulano não pensou nisso, não é isso, mas assim, você consegue ver, poxa, que legal, né? Deus falando comigo, falou com ele, a mesma coisa, mas aqui, né, eu fui até um ponto, não está registrado aqui. Se ele pensou ou não, eu não sei, né? Mas assim, é muito legal quando você tem essa percepção. Eu estudei e fui comparar e estava muito próximo ali ao que fulano escreveu. É bacana. E a gente vai ter que lembrar também que a gente já tem uma bagagem, né? Então você começa a ler o texto e é aqui que a gente às vezes corre riscos, né?
eu vou ler um texto, eu vou ler o Salmo 23. Você já tem na cabeça, você tem algumas mensagens de anos atrás que você já ouviu e já está na cabeça. Então você já vai para a leitura meio armado, entendeu? e isso é bom, né? Mas se não for avaliado com cuidado, com calma, pode acabar trazendo algum prejuízo para o seu estudo. Mas eu não estou dizendo que você tem que deletar tudo que você estudou e aprendeu até hoje. Não, isso é bagagem para você. Mas são os critérios que a gente vai usar. Isso vai ser importante da gente pensar. Ok? Na apostila você tem aí alguma coisa a respeito da observação, né? Propósito da observação é se saturar do estudo. E aí você tem observar a Bíblia da maneira correta, né? O desejo, a necessidade de aprender. Eu preciso ter em mente, eu estou crescendo, eu preciso aprender, né? Não sei tudo, né? Eu preciso ir para a leitura bíblica com essa intenção. Não é assim, agora eu vou ver como eu vou fazer isso. Não, eu vou ver o que Deus tem para me ensinar na palavra. Então, essa postura é muito interessante. Eu já li, o João está ministrando lá nos jovens, 1 João. Tá? Aí eu já li 1 João 7 vezes o ano passado. Então eu vou ler mais uma vez. Você fala, não, eu vou ler pela 8ª vez, mas eu vou ler. Deus, o que o Senhor tem para me mostrar aqui? Que de repente eu ainda não aprendi. Essa disposição na leitura ela é importante. Então é algo que vai depender muito de nós, né? Essa disposição, ter paciência para observar. E aí é o que a gente normalmente não tem. Por quê? Nós temos muitos recursos e eles são ótimos. Mas se a gente se apoiar neles, né, a gente acaba perdendo o privilégio de ser ensinado, né, de uma maneira bem rústica, vamos dizer assim, né? Que é o contato com você, a palavra de Deus, o próprio Deus falando com você, naquele momento que você tem de estudo pessoal. É uma coisa que eu bato muito na tecla com alguns meninos jovens. Eu falo para eles, lê a Bíblia, depois você lê o livro. Porque, normalmente, o que a geração está acostumada a fazer? Lê o livro e depois vai ver na Bíblia. Eu falo, muda, você está no caminho inverso. Leia a Bíblia, depois vai ver o que o livro fala. Né? E é nesse sentido, né? Porque para que a gente consiga, talvez, resgatar essa ideia, né? de que você se esforça, você se empenha e você percebe Deus falando. Né? Não com uma ideia já mastigada, né? Mas você desenvolve esse pensamento, esse raciocínio. Tem uma coisa que eu sou muito grato a Deus, né, pelo seminário que eu estudei. Mas não, tanto quanto me ensinar teologia, me ensinou a pensar. E isso faz muita diferença na minha vida. Porque, e é isso que eu tento reproduzir quando eu falo, leia primeiro a Bíblia e depois o livro. Pense no que você está lendo, né? Depois você vai ver o que o cara fala. Né? E eu fui forçado, enquanto seminarista, a pensar muito. Né? Pensar, não à toa eu gosto de preparar as minhas apostilas que eu vou dar as aulas. Eu poderia pegar 3 livros de método bíblico, esse aqui é o material. Né? Mas eu gosto, por quê? Porque eu fui ensinado, né, e fui motivado a pensar e refletir e desenvolver aquilo que Deus tem me ensinado e preparar material. É por isso. Eu sou muito grato a Deus pelo lugar que Ele me colocou para estudar e tudo mais. Para mim foi bom, para outros pode não ser. Eu não estou falando que é o melhor lugar do mundo, e muito menos que eu sou bom o suficiente, mas ali eu aprendi isso, e eu levo isso comigo, né? Essa disposição, o desejo de aprender. Outra questão, observe continuamente. Você vai ler o texto, leia, releia, observe, perceba as palavras aqui, como elas são usadas e tudo mais, se é passado, se é presente, se é futuro, se tem uma conjunção. A gente vai falar muito sobre isso aqui. Né? As aulas de gramática, elas são resgatadas para nós aqui, interpretação de texto. Para um professor de matemática, isso é refresco. E ao mesmo tempo, você vai, à medida que você vai praticando, tem um último pontinho aqui, né? Cuidar para não se perder com as minúcias.
né? Às vezes a gente quer pegar o detalhe do detalhe e a gente perde muita energia nisso, né? Então, assim, começa com uma observação mais ampla e depois os detalhes você vai pegando. E daqui a pouco você vai ver que se o cara estava sentado, se ele estava em pé, não vai fazer tanta diferença no estudo, porque você já viu outras coisas. Então, tome cuidado com isso. Mas isso você vai percebendo que cada um de nós, pelas características diferentes que nós temos, né, e Deus nos fez assim, a gente se apega a um tipo de detalhe, né? Então o cara vai falar que o tecido que era para ser usado lá para fazer o tabernáculo era de uma cor púrpura por causa de não sei o que, de não sei o que lá. Mas será que tem tanta relação e isso é tão importante no estudo? Em alguns aspectos pode até ser, né? Mas para aquilo que você está estudando, para aquilo que você está desenvolvendo, para aquilo que você está querendo aprender, será que naquele momento aquilo é importante? Você gastar tanta energia no detalhe do porquê a cortina tinha que ser de uma cor tal e não sei o que, não sei o que lá, né? Então, cuidado para não se perder com essas coisas. A gente tem dessas, né? E cada um se apega a um tipo de detalhe. Então, eu sou o tipo de pessoa que me apegaria a esse tipo de coisa. Por que ele usou cor púrpura e não poderia ser o vermelho, não sei o que, né? Tinha que ser essa, né? E a gente precisa ter, né, cuidado, porque senão você acaba perdendo tanto tempo com um negocinho que o propósito maior acaba sendo perdido. O que mais que a gente tem? Pergunte para o texto, né? Você vai precisar conversar com o texto, né? E essas perguntas, quem, o que, quando, onde, por quê, como, né? É quase a ferramenta 5W2H lá de planejamento, né? Faça perguntas para o texto. Quem está dizendo? Onde eles estão? Como ele está dizendo? Né? Por que ele está dizendo isso? Né? E é interessante que você vai encontrar as respostas no texto, né? Paulo, apóstolo, quem está falando? Da parte de Cristo aos Coríntios. Para quem é? Para a igreja de Corinto. Para que vocês permaneçam firmes. Tá? Por que ele está falando isso? Ele vai escrever um negócio aqui com o objetivo de fortalecer a fé daqueles irmãos. Entendeu? Você vai lendo o texto e você, à medida que você faz essas perguntas, a gente vai trabalhar um pouco isso de uma maneira mais prática. Eu só estou dando um exemplo aqui na cabeça, mas você vai começar a fazer perguntas para o texto e isso vai clarear o seu pensamento. É esse tipo de observação que a gente precisa começar a fazer, né? Porque, eu tenho lá, carta de Paulo aos Coríntios, tá bom, já sei para quem que é. Mas como que alguém descobriu aquilo? Porque está no texto. Ele mesmo escreveu que a carta era para a igreja tal, né? Então, é explorar esse tipo de coisa que é tão óbvio, mas que às vezes a gente passa batido e não consegue desenvolver o hábito. Porque são detalhes que estão tão nítidos na nossa vista aqui, mas por alguma razão a gente não consegue perceber. Então são esses cuidados, esse tipo de paciência que a gente vai ter que ler, vai ter que ter para estudar a palavra de Deus, né? É importante você identificar o parágrafo, né? Onde ele começa, onde ele termina. Você perceber essas questões vai fazer diferença, né? Porque às vezes a gente pega minha Bíblia aqui, por exemplo, agora está aberta em Tiago capítulo 2, mas eu só vou dar um exemplo. Aí eu pego o versículo 12: fale de tal maneira e de tal maneira procedei com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Se eu não identificar onde esse parágrafo começou e como ele vai terminar, a chance de eu errar na leitura desse texto é muito grande. Porque eu não sei, eu peguei uma frase solta, entendeu? E é justamente isso, a gente vê nessas guerras políticas aí, do cara que pega uma frasezinha que o cara escreveu no WhatsApp e destaca e não coloca a frase dentro do contexto e tudo mais. Como se, né,
uma frase você pode dar vários significados. Mas uma vez que você coloca ela dentro de um parágrafo, né, dos limites que já foram estabelecidos, você entende o porquê que está escrito aqui e você consegue absorver melhor. Mas o que acontece, André, que a gente já tem a bagagem, entendeu? Então como a gente tem a bagagem, a gente fala, não, eu sei que esse texto fala disso. Mas será que eu não posso me permitir, né, começar a ler um pouquinho antes e terminar depois, só para consolidar e de repente perceber outros detalhes aqui que não foram explicados? Até mesmo, algumas Bíblias antigas e novas, elas já trazem o que introduziu em cima do assunto. A gente vai falar sobre isso. Entendeu o que seria aquele livro. Por isso, olha, como vocês falaram, pegando de parágrafo, dessa prova, não tem mesmo, e é verdade. Porque a gente precisa pensar, a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos, ela foi escrita, é uma carta, né? Então assim, oi? Foi escrito Direto, né? Então quem dividiu? Nós dividimos para facilitar, porque é um livro muito grande, então se você, né? Então, põe as referências, abre lá no livro tal, no capítulo tal, versículo tal, para ficar mais fácil. Até porque se eu chegar e falar assim, abre na página 1700 da sua Bíblia, provavelmente é diferente da página, né? Então, criou-se uma referência. Então, isso nos ajuda, mas, de novo, pode nos atrapalhar se nós ignorarmos o fato de que foi escrito com começo, meio e fim, né? As cartas principalmente. Então você tem histórias relatadas assim, com começo, meio e fim, e existe um contexto ali. Mas a gente vai falar desses títulos aí que às vezes, né, a gente vai esbarrar em dúvidas aí, tá? Não substitua a sua leitura por outra coisa, né? Tá bom, você gosta de ler e ouvir Cid Moreira, tudo bem, né? Mas não substitua a leitura por isso. Ouça, mas leia também, né? Perceba esses detalhes do texto, tá? Aquilo que vem antes, aquilo que vem depois, o fluxo do parágrafo, né? Então a gente colocou aqui, né? Quem, o que, quando, como, onde, porquê. Identifique o parágrafo, leia diversas vezes, observe o que vem antes e o que vem depois, tá? E aí a gente vai conseguir, à medida, quando a gente começa assim, a gente consegue perceber o formato do texto, né? Então, por exemplo, eu tenho Gênesis, que é uma narrativa, eu tenho Salmos, que são poemas, eu tenho os profetas, que são profecias, mas que tem narrativas ali também, né? Ao mesmo tempo eu tenho cartas no Novo Testamento, né? No começo, meio e fim, Paulo se identificando, falando por que ele está escrevendo, aí tem o corpo da carta, o ensino, e no final uma saudação final. E você tem as estruturas bem alinhadas, né? E isso, para a gente, tem que fazer diferença na hora de ler, né? Não à toa aquela questão lá de ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não vai se desviar dele. Isso é um provérbio, não é uma promessa. É um conselho para a vida, um conselho de sabedoria. Não é Deus que está falando, se você levar seu filho no ministério infantil quando ele for adulto. Não, ele não está dizendo isso. Deus está falando, olha, você tem planos para os seus filhos. Então você vai traçar a rota que ele deve viver, você vai dar as orientações, porque isso vai moldar o caráter dele, vai moldar a vida dele. Então quando ele for velho, ele não vai se desviar disso, porque vai ficar lá dentro, né? Então a gente precisa identificar a literatura que a gente está usando, e a Bíblia é muito rica nisso, porque você tem várias formas de literatura, né? Então esse tipo, mas isso é mais uma área da interpretação. Estou avançando um pouco. Por mais que a gente tente separar o método observação, interpretação e aplicação,
eles estão sempre entrelaçados. Então, em algum momento a gente está falando de observação, vai cair na interpretação. Quando a gente estiver falando de interpretação, vai cair na aplicação e vai voltar para a observação também. Então, não tem como, tá? Porque, embora a gente divida ele em 3 pontos aí, eles estão diretamente ligados, né? Você tem aí na página 3 da apostila, né, a forma ou a estrutura do texto, né? Aí tem lá destacado como o escritor trata o conteúdo, né? De que forma, ou qual estrutura que ele é. E aí, análises que a gente precisa ver, o escritor, o autor daquele livro, daquela carta, daquele poema, ele faz pergunta e ele mesmo responde, né? Ele relaciona coisas que nós devemos evitar, né? Você vai perceber isso. Tiago é uma carta bacana para fazer essas observações, porque Tiago tem muitas ordens, muitos imperativos. Exatamente. Então, faça isso. Se você agir assim, você não vai ser como tal. Se você não agir assim, você está... Né? Então, né, quem sabe o que deve fazer e não faz, está pecando. Então, você tem ideias claras de como você deve agir. Então, o autor está deixando isso bem claro para nós, né? Às vezes você tem afirmações bem claras ali, né? E depois elas são defendidas, né? Como você vê até 2 Coríntios, de Paulo defendendo o ministério dele, dando vários exemplos, né, do que aconteceu na vida dele, né, e de como ele superou aqueles obstáculos e tudo mais. Então, ele está falando uma coisa e ele está defendendo aquilo. Então, são questões que a gente vai percebendo. Aqui, algumas formas de texto. O relato como são as coisas. No princípio criou Deus, no princípio a terra era sem forma e vazia. Deus disse, então tal. Ele está descrevendo um processo, ele está descrevendo como era, como a coisa foi acontecendo. Depois do capítulo 2, ele repete o capítulo 1, mas dando um pouco mais de detalhes. Enfim, aí começa a narrativa. Então, perceber essas questões. O que eu estou estudando é uma admoestação, é uma exortação. Normalmente as cartas contêm muita exortação e muita admoestação, né? A maneira de ensino são parábolas, né? E parábolas normalmente elas são informadas, tá? Você vê lá. E Jesus, com o intuito de falar com aqueles que se achavam assim, falou-lhes parábolas. Quando Natan foi ter com Davi, ele falou em parábola. Então você tem informações claras ali. E isso é uma parábola. O que vem a seguir aqui é uma parábola. E aí eu preciso ler como uma parábola, né? E a gente vai falar um pouco aqui, mas o que são parábolas, né? Por exemplo, são ensinos que carregam situações da vida real que podem ou não ser realidade para aquela pessoa, né? Então, vou falar em parábolas aqui e usar algum exemplo do cotidiano, mas não necessariamente, se eu der um exemplo de um caminhão, eu estou falando de um caminhão, eu posso estar falando de outra coisa, tá? Talvez isso seja a realidade do André, mas não é do João, enfim. A parábola ela tem esse aspecto. Então, a gente precisa identificar isso, tá? E no caso de parábola é bem simples. Na Bíblia normalmente é falar. Proferiu-lhes uma parábola. E você já sabe que você vai ler algo. Os conectivos. E aqui era onde era o meu calo. Os conectivos. Rapaz, eu sofri com esse negócio de conectivos. Porque o E é um conectivo. Faça isso e aquilo. E é um conectivo. Mas a gente passa batido do E de uma maneira tão rápida, né? E você vê uma série de outras coisas aqui, até, após, contra, desde. Por isso que eu falei, a gente vai voltar em algumas aulas de gramática e a gente precisa ter isso bem claro na nossa mente, tá? Efésios 2:8 aí, como está o exemplo, né? Alguém pode ler aí Efésios 2:8?
pela graça, né, ele faz toda a diferença no texto. É a causa de. É o nosso conectivo. Tá? É a nossa preposição. Pela, por meio de, por causa de. Por causa da graça vocês são salvos. E lá em Filipenses 2, 3. Quem pode ler Filipenses 2, 3? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um uns aos outros por eles a si mesmos. O mas, né? Ele dá esse contraste. Olha, ao invés de você fazer as coisas por partidarismo ou vanglória, você precisa fazer pela humildade, que é completamente o oposto dessas coisas. Então, você fala, Oscar, mas isso é óbvio. É óbvio, mas a gente precisa parar e observar isso. E às vezes eu preciso anotar isso enquanto eu estiver fazendo o meu estudo. Porque lá na frente isso vai fazer diferença. Porque se você pensar bem no contexto aqui, Filipenses capítulo 2, versículo 3, daqui a pouco ele vai dar o exemplo de quem? De Cristo. Então ele está falando, olha, não é vanglória, não é partidarismo, é por humildade. Aliás, o exemplo de humildade, de altruísmo que existe maior é o de Cristo, que abriu mão. Então, percebe? Quando você fala, é óbvio, mas quando você começa a olhar o fluxo do texto, você vê que a ideia começou lá atrás. Mas tem casos, por exemplo, esta pela eu não chamo de diversas traduções da Bíblia. Isso é interpretação e tradução da Bíblia. Temos a Jofreia da Almeida, a começo de todos, depois temos a revista corrigida, tem a atualizada, depois tem a nova atualizada, tem a NVI, tem agora a NVT. E às vezes essas preposições que nós estamos conversando aqui são, assim, não diria alteradas, eu acho que diria uma afronta, mas seriam desmembradas, melhoradas, Sim. tudo mais. Como fazer então isso? O que acontece, André, você tem essas versões, todas as versões, sabe? Eu não vou falar, essa é melhor do que a outra. Tem uma que eu me identifico mais, mas assim, não significa que ela seja melhor. Mas todas as traduções, toda tradução vai ter uma dificuldade ou outra. Agora você tem algumas que elas são, já deixam de ser tradução e passam a ser interpretação. Entendeu? Então, aí é importante. Quando alguém me pergunta, se alguém vem aqui e me fala, eu quero comprar uma Bíblia, que versão que você me recomenda? Eu falo, eu recomendo essa ou essa, tá? A revista atualizada eu gosto muito e tem a nova Almeida atualizada, que eu acho que é legal também, que ela pega a revista atualizada e só põe umas coisas mais contemporâneas. Aí tem lá, eu não sei que versão vocês usam, mas assim, por exemplo, tem a nova tradução na linguagem de hoje. Eu tenho uma no meu armário, mas eu não gosto dela porque ela é muito interpretativa. E às vezes ela interpreta algo de uma maneira que não é necessariamente o que o texto está dizendo. Bíblia viva, isso é uma paráfrase da Bíblia, praticamente. Então, assim, você vai ler, ela já está te sugerindo uma interpretação do que o texto está trazendo. Né? A NVT, ela tem um pouco disso também, mas eu já acho que ela é mais adequada. Eu gosto da NVT. A NAA eu acho boa porque ela é um pouco mais contemporânea, né? Ela trocou alguns pronomes pessoais, eu acho que ficou legal. Né? Tem aquelas coisas, a palavra opróbrio. Né? Na revista atualizada você encontra a palavra opróbrio. Agora, sai aqui, não sei na rua não, pergunta na igreja o significado da palavra opróbrio. Depois você me fala quantos responderam para você o real significado de opróbrio. Uma vez me perguntaram isso, pastor, o que é opróbrio? Aí eu parei, nossa, o que é opróbrio? Eu não tinha pensado nisso, o que é opróbrio? A gente lê muito, né? Aí eu fui atrás e descobri que é vergonha. Né? Então assim, é uma palavra que é tão... que já não
jactância, né? Então assim, então algumas versões mais atuais, nesse sentido, elas ajudam muito, eu acho bom, né? E o cuidado que a gente tem que ter é isso, porque toda tradução ela tem alguma coisa, tá? Eu tenho uma Bíblia lá embaixo que ela traz duas versões impressas, né? Uma do lado da outra, que é a Revista Corrigida e a NVI. Cara, às vezes você toma um susto, você fala, não pode ser a mesma Bíblia, não é possível, né? Porque tem coisas muito diferentes. Eu acho que a NVI é boa, mas eu acho que às vezes ela interpreta demais. E aí qual é o problema disso? Você acaba se tornando uma leitura mais tendenciosa. Então eu evito traduções que tenham mais questões interpretativas. Agora, como eu descobri isso? Lembro. Entendeu? Se for pensar assim, aquela mais antiga, fiel vai ser essa melhor. Segundo as suas palavras. Eu não. Então, eu acho que a fiel ela é um extremo, fiel corrigido. Eu acho que ela é um extremo. Né? E tem uma coisa também, aí eu acho que. Assim, eu vou falar, mas assim, eu não acho que você deve ficar muito preocupado com isso. Quando você tem a tradução do Antigo Testamento, você tem lá os escritos do Magogo e tal, você tem aquele material. Quando você vem para o Novo Testamento, você tem alguns textos no grego e que eles têm algumas questões aí. Por exemplo, quando eu adotei para mim o texto bizantino, questão minha. Tá? E normalmente as Bíblias não adotam o bizantino. Então, a fiel corrigida ela tem um pouco disso. Ela pega um texto, né? E o texto receptos. E eu não vou dizer que. Bom, enfim, eu não uso ele. Tá? Mas então você. Mas assim, não é. Mas eu acho que você não precisa se preocupar com isso. Isso é coisa que eu me preocupo. Mas você não tem necessidade, porque senão você. O assunto está se levantando por conta do que você foi falar, do uso dessa preposição de Sim. a qual ele pode ajudar ou não ajudar na expressão do texto. Por conta disso existem versões que mudam essas preposições. Sim, algumas mudam. Mas assim, você já tem a sua versão, que você está habituado e tudo mais. A única coisa, se você fala, eu uso a nova tradução da linguagem de hoje, eu sugeri, leia outra. Adote outra para você. Porque vai ser melhor na leitura. Né? A Bíblia viva é uma paráfrase. Né? Agora, você tem outras aí, NVI, NVT, NAA, século XXI, ao menos do século XXI eu gosto também. E a revista atualizada, até mesmo a revista corrigida, ela traz umas palavras mais antigas, então, tudo bem, eu acho que é tranquilo, mas tem que tomar cuidado quando você vê uma Bíblia que ela é ou uma paráfrase ou ela é muito interpretativa, porque aí isso é do tradutor, e aí a gente começa a ter problema. E por quê? Você não vai conseguir traduzir só as palavras, tá? Como fiel, a fiel lá, corrigida fiel tenta trazer, porque o texto quase não flui, porque você tem que fazer ajustes gramaticais, entendeu? A gramática grega, embora seja muito parecida com a nossa, né, ela tem coisas que são diferentes, né? Principalmente a questão verbal, dos tempos verbais e tudo mais. Então você precisa ajustar e inserir algumas coisas para o texto ser fluido, para você conseguir ler o texto. Então a gente começa, não dá para fechar muito o cerco, mas evite aquelas Bíblias que você sabe que você que são muito interpretativas ou até mesmo paradas. Eu gostava da NVT, mas como você falou, ela tem uma tendência a dar uma parafrasear. Eu confesso que eu não sabia. Entendeu? Por isso que é importante perguntar, né? Sim. Qual é melhor, qual é mais indicativo. Por exemplo, as minhas filhas têm NVT, mas elas têm
NAA também, mas elas trazem para a igreja aqui, elas estudam na NVT. Eu acho que é aceitável. Tá? Como eu falei, eu gosto dela. E às vezes eu pego algumas traduções dela, alguns versículos, às vezes para comparar, porque eles comunicam até um pouco melhor. Mas por quê? Tem um pouco de interpretação. Entendeu? Tem um pouco. Mas tem outras que tem um pouco mais. E eu tenho receio. Eu não lembro de cabeça agora, eu posso pesquisar depois, mas tem um texto que é em Romanos, que é a nova tradução, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Ela traz que não tem nada a ver com o que o texto está falando. Tem algum trecho, eu não lembro exatamente qual que é, eu vou falar aqui, mas assim, a respeito do império das trevas e tudo mais, tá? Mas ela traduz de uma forma completamente espiritual e o texto não está falando necessariamente daquilo, mas ela assumiu aquilo e isso dá margem para muita interpretação neopentecostal. Então é esse o cuidado que a gente precisa ter, né? Mas eu não estou nem demonizando essa versão, mas ela tem essas questões. A nova tradução da linguagem de hoje é essa que eu falo, olha, procura outra. Tá? As outras eu acho que Nesse caso, é melhor a gente. é aquela que você se sente melhor lendo. Porque eu gosto da revista atualizada. Mas eu sou eu, né? Então, mas eu gosto dela. Então você tem gente que não consegue usar outra Bíblia que não é NVI. Tem NVI, é boa também. Tem algumas coisas, mas todas têm, entendeu? A questão é, todas elas têm. Algumas vão um pouco além, né, extrapolam um pouco o limite, outras estão dentro de uma margem aí que não vai ferir um princípio, entendeu? Que nem a NVT, ela tem algumas coisas, mas elas não ferem o princípio bíblico. Então é isso que a gente vai precisar sempre discernir. Beleza? Seguindo a apostila aqui, né? Leia e leia. Leia diversas vezes. Leia muitas vezes o livro. Tá? Você vai ler 2 versículos, identifique o parágrafo. Veja como que as coisas estão caminhando. Tá? Só um exercício de observação que nem é na Bíblia. O João Messias eu sei que já conhece. Qual é o nome do filme? Um rapaz tem sua mãe assassinada por um serial killer e passado alguns anos o rapaz é sequestrado. Seu pai, desesperado, viaja por quilômetros atrás de seu filho. Durante a busca, seu pai encontra uma mulher com problemas psiquiátricos que promete ajudá-lo a encontrar seu filho. Qual é o nome do filme? Esse é o enredo. Tem muitos filmes assim, né? Procurando Nemo. Então isso é só pra gente dar uma descontraída aqui, mas a ideia a pessoa que fez escreveu essa historinha do livro aí, do filme, desculpa, ela assistiu, observou os detalhes, pensou, entendeu? Foi ver, não, mas foi assassinado. Depois, passado um tempo, o pai foi. Então é nesse sentido, só para a gente fazer alguns esforços aí. Agora, André, o que você tinha mencionado aqui, cuidado com os títulos e parágrafos das Bíblias e comentários. É um cuidado que nós precisamos ter, tá bom? Porque isso pode influenciar a nossa leitura. Eu peguei o exemplo aqui de Gálatas capítulo 6, tá? Tá aí na apostila. Na NVI, se você pegar uma Bíblia NVI, você vai ver lá o capítulo 6, tem lá em negrito, façamos o bem a todos. Aí você pega a Bíblia Shed, o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. São parecidos, né? Aí eu estou aqui com a Bíblia com o título aqui de uma carta, auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal.
qual dessas duas aí, né, que a gente tem duas, NVI e chefe, qual dessas duas está mais próxima do ensinamento do texto? Porque o texto de Gálatas 6, ele vai falando de confrontação, com brandura, com mansidão, mas existe confrontação. Então, se eu já vou ler o texto, né, com essa escrita aí, eu vou ser influenciado. E eu não estou dizendo nem que o que está escrito aqui está errado. Mas o que eu estou dizendo é, eu vou queimar etapas do processo de observação. Porque eu vou olhar e vou me direcionar por isso e vou falar, tá bom, já sei que é isso. E aí eu começo a ler o texto com uma tendência. Fazer o bem a todos, auxílio mútuo, responsabilidade pessoal. Então eu já vou começar a ler o texto assim. Mas se você olhar o fluxo da carta, Paulo acabou de escrever do fruto do Espírito. Então, o capítulo. E às vezes, quando eu tomo esse cabeçalho como algo verdadeiro ali, 100% verdadeiro, eu ignoro o que veio antes. E aí eu tenho um problema. Porque Paulo está fala das obras da carne, depois ele fala do fruto do Espírito. Ele começa falando no capítulo 5, da liberdade em Cristo, depois da luta da carne e do Espírito, depois ele fala das obras da carne, as obras do fruto do Espírito, e aí ele chega na parte, vamos dizer, prática. Então quando você vê seu irmão pecando, já que você é espiritual, ou seja, aí você tem que voltar para Gálatas 5. Espiritual é fruto do Espírito. Então aí você precisa considerar o fruto do Espírito. Já que você é espiritual, você vai corrigir ele com mansidão, com brandura, sabendo que você também pode cair em Deus. Eu não preciso desse cabeçalho. Ele está aí, tudo bem, mas eu não preciso dele. Porque quando eu vou lendo, o texto ele vai me conduzindo. Ó, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais. Opa, ele acabou de falar de fruto do Espírito. O que é que significa então? Bom, espiritual tem que estar relacionado. Eu encontrei um problema sério que no grupo pequeno. Lucas 18, por exemplo, ele fala sobre o versículo 1, disse Jesus, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca se merecer. Só que no título em cima sempre a parábola do juiz iníquo, ou a da viúva que importuna, né? Isso é nada a ver. Falando sobre o poder de Deus, sim, que está prestes a ser justo em nossas vidas, ao pedirmos alguma coisa para Ele. Sim. Mas ele termina esse título, às vezes, o pessoal lê. Ele influencia. Dizem, então Deus é justo, Deus é juiz e rico. Ela disse, não, Deus não está dizendo isso. Tem esse cuidado. Porque esses cabeçalhos eles influenciam. Então a gente precisa ter esse cuidado na leitura, porque isso é muito, e as pessoas realmente elas vão em cima disso de um modo geral. Uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, quando a gente vai olhar os salmos, tá? Você tem aqui, dependendo da Bíblia que você usa, da versão que você usa, qualquer salmo, tá? Normalmente eles têm, deixa eu ver, na minha Bíblia aqui, ele tem um título em negrito e depois ele tem em itálico. Tá? Então, por exemplo, aqui, eu abri aqui sem querer, no Salmo 87. Aí tem em negrito, Jerusalém, amada de Deus. Tá? Mas em itálico, tá aqui, Salmo dos filhos de Corá, cântico. Essa parte que está em itálico, ela consta no texto hebraico e inclusive é o versículo 1. Mas o que está em itálico, não em negrito. A gente pensa que é um comentário que inserir uma Por exemplo, coisa. você tem aqui cântico, Salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto para ser cantado com cítara, salmo didático de Emã, o Israel. Isso na Bíblia hebraica é o versículo 1. O itálico, e eu estou falando dos Salmos, tá bom? Não estou falando de outro livro, eu estou falando do que está em itálico nos Salmos. O Salmo de Davi, quando estava na caverna de não sei o que, tal. Aquilo, na Bíblia hebraica, ele é o capítulo, o versículo. Você falando, se você for ver esse mesmo capítulo, Salmo 19, que eu li aqui, né? Você vai ver naqueles
do celular, né? Que é celular, eles já omitem esse versículo. Eles já vão direto para o versículo 2. Eles já vão direto para o versículo 2. Para a gente é muito. Sim. É 2, né? Então, assim, que nem o Salmo 19, né? Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Salmo de Davi. Eles omitem isso. Mas isso está no texto hebraico. Entendeu? Então, por isso, as traduções, a NVT não traz isso. Então, assim, você tem essas questões aí, mas... Não, mas tem uma promessa lá que aquele tirar você vai voltar do Senhor. Então, o Senhor vai falar, a palavra vai falar. Mas a ideia, entendeu? Então, assim, cuidado com o negrito, mas no caso de Salmos, não o negrito, o itálico está lá. Entendeu? Olha só, seguindo a apostila aqui, Lucas capítulo 10, versículo 2. Esse é um exemplo simples e prático do que a gente precisa sempre fazer na observação. Tá? Lucas 10, 2. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ok? Texto conhecidíssimo de todos nós. Né? Aí você tem aqui uns pontos com um exercício de observação. Né? Jesus fez uma advertência para algumas pessoas. Como eu sei disso? Porque está escrito. E lhes fez a seguinte advertência. O texto já está dizendo. Foi uma advertência que Jesus fez. E qual foi essa advertência? A seara, e aí você pega o significado de seara, os sinônimos, né? Seara, colheita, né? Ela é grande, ela é numerosa. Mas, e os trabalhadores, né? Mas, você tem aí o conectivo, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então o que você tem que fazer? Roguem, orem, peçam, supliquem. Né? Mas se eu peço algo, eu tenho que pedir para alguém. Para quem que eu peço? Para o Senhor, para o dono da seara, né? O proprietário da seara. E eu peço o quê? Que ele envie. Então, tá vendo? O texto é muito simples, a gente praticamente já sabe tudo o que significa, mas quando você começa a pensar em alguns detalhes, pelo menos para mim, a leitura eu falo, bom, essa seara tem um dono. E eu tenho que falar com ele. Então, isso para mim é importante no passo da observação, porque eu começo a refletir em coisas que às vezes eu passo batida. Por quê? Eu já ouvi tanto, eu já sei que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Eu vejo isso assim, todo dia. Eu já sei que é assim. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar. Mas orar, ele é o dono da colheita. Entendeu? Então, o exercício de observação, ele vai conduzir a gente a pensar dessa forma no texto. E aí você olha, o que é que vem antes? Versículo 1. Né? Depois disso, você já sabe que tem alguma coisa que aconteceu antes. Né? O Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que procedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então, antes dele falar para o pessoal que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, ele reuniu um grupo de 70 pessoas, separou em duplas e fez a advertência. Tá? E aí o que vem depois? A gente vira a página e a gente vê o versículo 3. Vão, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Perceba, Jesus está falando, tem muita seara, tem poucos trabalhadores. Vocês têm que orar pedindo para o Senhor da seara. E depois ele fala, vão. Ou seja, a resposta de oração são vocês. É uma ordem clara. Né? E ele falou, vocês oraram? Beleza, oraram? Então agora vocês vão. Porque vocês são a resposta da oração. Então, é uma coisa simples, né? Mas assim, e eu quis pegar texto simples mesmo, porque é coisa para fluir no nosso raciocínio.
Então a gente pensa, Você tem que ler. tem que ler, né? E pensar nesses detalhes. Oi? Desculpa. 35 vezes. Pode ler mais se quiser, não tem problema. Mal não vai Eu fazer. sei que se você começa a ler muito aí, você pode ter Não. Então assim, a ideia é justamente dessa observação. Ó, eu coloquei aqui Efésios capítulo 4, versículo 1, e é a mesma coisa que está na apostila. Tá? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que vocês foram chamados. E aí você tem, né, alguns pontos aqui. O autor está falando com os leitores. Tá, a gente já sabe que é Paulo, ele está falando com a igreja de Éfeso. Ele está falando, eu rogo-vos, pois, tem um conectivo aí, que ele liga ao que veio antes. Né? Eu, que sou prisioneiro do Senhor, que andeis do modo digno da vocação que fosse chamado. Então, o pois indica alguma relação com o que veio antes. Tá? Ele faz uma instrução. Vocês precisam viver do modo digno. E aí você precisa pensar, o que é viver do modo digno? O que significa modo digno? Antes de pensar o que significa viver do modo digno, ou andar, eu preciso entender o que é esse modo digno. E aí é que está. Tudo isso, esse modo digno, ele está diretamente ligado ao pois, que é o que veio antes. E a gente sabe, a gente tem a informação de que o capítulo 1, 2 e 3, eles tratam, aí, vamos dizer, da doutrina. Né? Capítulo 1 fala do papel do Pai, do Espírito e do Filho. Capítulo 2 fala da graça, da salvação, de que ele faz a revelação da igreja ali. E o capítulo 3 ele continua essa ideia falando a respeito da igreja. Aí ele diz o seguinte, capítulo 4, versículo 1 de Efésios. Uma vez que vocês já entenderam que tudo que veio no capítulo 1, 2 e 3, quem é Deus Pai, quem é Deus Filho, quem é Deus Espírito, o modo que vocês foram salvos, o propósito pelo qual vocês foram salvos, o papel de vocês como igreja, vocês precisam andar no modo digno. Esse é o modo digno. O modo digno está dentro do capítulo 1, 2 e 3. Então, essa é a observação que a gente vai precisar fazer. E o que vem depois, né, o capítulo 4, 5 e 6, que é a parte prática. Então, tanto que muitos dizem, né, que Efésios ele é dividido em duas partes. Né? Capítulo 1, 2 e 3, capítulo 4, 5 e 6. Capítulo 1, 2 e 3 é doutrina. 4, 5 e 6 é como você aplica a doutrina. E vai tendo uma progressão. Né? Ó, vocês precisam, ele começou, andar no modo digno. Andar no modo digno vai até o final do capítulo 6. O que é bom também que esse livro de Efésios, fala do Sim. tem um paralelo do livro de Colossenses. Sim, e facilita. Facilita, os dois juntos, os dois quase que se completam. Sim. Paulo falou, você deveria ler quase tudo. Exatamente, porque eles se complementam mesmo. E o Davi Merck, professor, ele falava que o versículo 1 do capítulo 4 de Efésios é tipo a dobradiça do livro, né? Porque ele realmente conecta a parte da doutrina à parte prática. Né? Rogo-vos, pois, né? Que andem do modo digno. Então, é dessa forma que a gente vai descobrindo e entendendo as coisas, né? Mas a gente precisa sempre buscar, né, a estudar nesse meio aí da observação. Tá? Outro texto aí, Efésios capítulo 6, versículos 1, 2 e 3. Tá? Ele diz, deixa eu pegar aqui, se alguém puder ler, se tiver fácil, aí Efésios capítulo 6, versículos 1, 2 e 3. Agora eu só não lembro se na apostila eu coloquei ele inteiro ou só. Porque ele está sem divisão. 6, 1, 2 e 3.
Isso. Honra a teu pai e a tua mãe, e que o primeiro mandamento honra a tua promessa, para que te vá bem e viva muito tempo. Isso, obrigado, Luiz. O versículo 1 é: filhos, né? Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Então, fazendo as observações aqui, com quem que o autor está falando? Com os filhos. E o que ele está falando? Coloquei aqui para vocês, tá? Ele dá duas ordens: obedeçam e honrem. Obedecer e honrar os pais no Senhor. O que isso significa? Né? Obedecer e honrar os pais no Senhor. Bom, a gente já tem um padrão, né? Os filhos precisam obedecer e honrar os pais no Senhor. Isso é uma responsabilidade que os filhos têm. E aí ele fala o quê? Antes disso ele fala, porque honrar os pais no Senhor é o primeiro mandamento com promessa. E ele está se referindo a alguma outra coisa. Paulo está se referindo ao que foi falado lá em Êxodo, lá em Deuteronômio. Honra teu pai e tua mãe. Então percebe, aqui a gente já tem conexões com o Antigo Testamento. A gente pode passar batido, porque ele não fala aqui que o primeiro mandamento com promessa está lá em Êxodo, em Deuteronômio. Você precisa observar, você precisa pensar, poxa, mas do que ele está falando aqui? Ele está falando dos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, para que a tua vida vá bem. Então é isso. Paulo já traz esses conectivos, e aí daí a importância de nós lermos e relermos e pensarmos e focarmos bem no conteúdo do texto, tá bom? E aí ele afirma que esse mandamento com promessa tem como fim prosperidade e vida longa. Então, em outras palavras, né, obedecer aos pais no Senhor é justo e é virtuoso. E que hoje é tão difícil. Nossa. Então, mas é uma ordem que está ali, clara para nós, para os filhos e até para os pais, como instrução, para relembrar, os filhos têm a responsabilidade de obedecer aos pais no Senhor. Então são exercícios, né, e que a gente olha textos simples, né, que a gente está acostumado. Eu acho que eu não peguei nenhum texto complexo aqui. Efésios 4, Lucas 10 e Efésios 6 nessa parte aqui, né? Mas à medida que a gente observa, que a gente começa a pensar, né, a coisa começa, até pela bagagem que a gente tem e a ação do Espírito, a gente começa a fazer as nossas conexões. Então isso é importante. E o que a gente precisa fazer? Parar, ler, e dar um tempo pensando naquilo, lendo, relendo, e ele vai agindo. E ele traz à memória muitas coisas que a gente já aprendeu, que a gente já ouviu. E é justamente esse o objetivo, a gente pensar na importância desses processos, né? De que nós vamos, à medida, né, que a gente vai exercitando isso, né, a gente vai crescendo e se desenvolvendo. Acho que não estudamos nada novo aqui no que diz respeito a esses textos, mas certamente alguma coisa vai acendendo na sua cabeça à medida que você para e pensa. Paulo fez uma menção aqui aos 10 mandamentos. Talvez eu precise ir lá para ver o que está acontecendo, para entender melhor o que ele está dizendo aqui agora para a igreja de Éfeso. Então, é nesse sentido que a observação vai nos ajudar e vai nos orientar no nosso estudo. Porque eu acho que eu sou mais séria, né? Já nasci em casa de segundo. Eu lembro que eu fui criada por meus avós. Era um respeito tão grande, Sim. a diferença, entender a postura. E hoje eu vejo, por exemplo, bom, o neto que a família
está nas mãos E do ó, Senhor, né? Meu me restaurará. Exatamente. Desempenhe o seu papel de mãe e Ainda bem avó. que Denise está chegando É. agora, vai ter um tempo lá. Deus pode usar essas coisas, né? Para honra e glória dele. Certo, gente? Nosso tempo aqui se encerra.